I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. 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 I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here
noite, família de Paz Zona Sul! Boa noite, galera Upper! Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez através do canal do YouTube da The Paz Zona Sul para celebrarmos tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio, mas principalmente para celebrarmos quem Ele é. Pessoal, TQD está em dia? Já vai colocando aí no chat se o TQD está em dia. Gente, é importantíssimo, é vital na nossa caminhada cristã estarmos firmes com o nosso TQD todos os dias. Para você que está chegando agora aí pela primeira vez e não sabe o que é TQD é um tempo de qualidade com Deus, aquele tempo que separamos principalmente no início do nosso dia para meditarmos na palavra do Senhor, para conversarmos com o Senhor e entregarmos tudo a Ele, todo o nosso dia, todos os nossos anseios, medos, enfim, para termos essa comunicação sempre ativa com o nosso Pai. Então é importantíssimo, gente, não deixa de fazer o TQD não, em nome de Jesus. E vocês estão participando das salas do Meet. Gente, tem Meet de segunda a sexta. Não perde não. Ó, deixa eu dizer a você o que é que tem, ó. Segunda, quarta e sexta, das 9 às 9h30 tem cozinha de guerra. Sala de oração, segunda, quarta e sexta, 1h a 1h30. E nas terças e quintas, 1h a 1h30, nós temos sala de louvor. Então, gente, se você não está participando ainda não participou de alguma das nossas salas do Meet, participa, viu? Tem sido uma bênção. Pessoal, nós temos também o nosso plantão pastoral. Se você está precisando de um aconselhamento, entre em contato com esse número que está aparecendo aí para você, que nós temos um time de pastores prontos a te aconselhar, a te ouvir, a estar contigo nesse momento. Então, não esquece não, precisou de um aconselhamento, nós temos o nosso plantão pastoral aí disponível para você. Isso é um recado super importante. Dizimou, ofertou na conta da igreja, não esquece de mandar o comprovante para esse número que está aparecendo aí para você, que é o número da tesouraria, gente. Não esquece. Se você vai dizimar, se você vai ofertar na conta da igreja, ó, pega o comprovante e envia para esse número aí que está aparecendo para você, tá bom? Porque nós temos somente um CNPJ e são várias congregações. Então é importante que você envie o comprovante para esse número, tá certo? Gente, se você, assim como eu, que tem muita dificuldade com essa questão de aplicativo, e-mail e tal, nós temos aí disponível para você o pessoal do suporte. Tá vendo esse número aí? Se você tiver qualquer dúvida em relação ao aplicativo, ao e-mail institucional, menino, só dá um chama por socorro, que a galera do suporte já prontamente, ó, vai atender você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, se você ainda não recebe a pérola do TQD, menino, deixa eu dizer uma coisa, só tu não recebe, porque tá o Brasil todinho recebendo a pérola do TQD e já o mundo todinho vai estar recebendo a pérola do TQD. E agora, Kessia, eu não recebo, como faço? Manda uma mensagem para esse número que tá aparecendo aí, que é o número da nossa igreja, e já manda mensagem assim: oi, quero receber a pérola do TQD. Menino, todos os dias a pérola do TQD vai chegar aí para você no seu WhatsApp. Se aperrei, não tem jeito para tudo nessa vida.
Sim, e você que ainda não está participando de um ZS Group, você também manda uma mensagem, ó, já corre, cuida, manda agora, nesse exato momento, dizendo, olha, não participe de um ZS Group, quero participar, que nós prontamente já estaremos direcionando você para um ZS Group, tá certo? E por falar em ZS Group, já vai digitando aí como foi o ZS Group, a reunião do ZS Group de vocês dessa semana. Aí vamos fazer o seguinte, defina em uma palavra como foi a reunião do ZS Group dessa semana. Já vai colocando aí no chat, que a gente vai ver todo mundo junto daqui a pouquinho. Gente, se você não participa, é importante que você participe de um ZS Group. Tem abençoado grandemente as nossas vidas. Então não perde tempo não. Participa, tá bom? E nós temos também o Upper Help, uma iniciativa da juventude, pessoal da Upper, para atender você que nesse momento não está podendo sair por causa da pandemia, lógico, você que está em casa. Esse pessoal tá aí para ajudar você. O Upper Help tá aí para ajudar você que não pode sair de casa e que precisa ir no mercado, precisa ir numa farmácia, precisa de algo externo e não tem como você fazer isso, não tem como você resolver isso. O pessoal da Upper Help resolve isso pra você. Tem uma iniciativa linda da nossa juventude para ajudar você nesse momento que estamos enfrentando de pandemia, de lockdown. Temos aniversariantes hoje? Temos sim! Heloísa Ramalho, feliz aniversário! Maíra Lima, feliz aniversário! Sara da Costa, feliz aniversário, Sara! Beatriz, feliz aniversário, Beatriz! Feliz aniversário, gente! Tudo de bom na vida de vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês grandemente, protegendo e livrando vocês de todo e qualquer mal, e que vocês possam viver em plenitude todos os propósitos do Senhor para a vida de vocês, em nome de Jesus. Gente, a igreja está aberta toda terça, quinta e sábado, das 9 às 11h30 da manhã, para receber doação de alimentos e cestas básicas. Portanto, se você quer fazer alguma doação de alimento de cesta básica, seja lá qual for a doação, olha, a igreja está aberta terça, quinta e sábado, das 9 às 11h30. Não esquece não, viu? Terça, quinta, sábado, das 9 às 11h30. A igreja está aí aberta para receber doação de alimentos e cesta básicas. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um ZS News. Foi muito bom, um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E não desanima não, gente. Mantenha como a sua confiança e a sua esperança no Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança, elas não devem estar depositadas nos homens, nos governos desse mundo, mas no Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Fiquem agora com o culto Upper.
sol. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Tudo se faz novo em Jesus. Mais uma vez, assim é o sol. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Vamos lá! Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, sua presença é o Quando a minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. E quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus é minha força, o seu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor
A paz do Senhor, Zona Sul, a paz do Senhor, Juventude Upper. Que louvor abençoado nós tivemos agora. E estou feliz por você estar conectado com a gente aí em nosso culto. Vamos ouvir já já uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero te encorajar a já curtir aí a nossa transmissão e também a compartilhar com seus amigos, né? Manda aí no grupo da família, manda no privado aí do teu amigo para que ele venha para cá e seja abençoado também. Antes da gente ouvir a palavra, eu quero lembrar mais uma vez, esteja conectado em nosso pequeno grupo, que é o nosso ZS Group. Faça parte já foi avisado aí, entre em contato com o nosso suporte, com o nosso número da nossa igreja, para que você esteja conectado com a gente. É muito importante a sua participação nesse momento, tá bom? Não fique de fora, se conecte com a gente para a gente ter momentos especiais e temos ouvido grandes testemunhos através do ZS Group. E Deus também quer fazer algo na sua vida. Então, vamos ouvir agora uma palavra, prepara aí o seu coração, porque Deus vai falar poderosamente. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, apesar das circunstâncias ao nosso redor. E eu queria conversar com vocês essa noite sobre aliança. Deus é um Deus de aliança. E a aliança que Ele faz, Ele cumpre, Ele é fiel, são alianças eternas. E eu queria trazer à sua memória aqui um homem chamado Noé. Noé foi um homem que andou com Deus, e Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a humanidade, estendendo o seu arco sobre as nuvens, e que está até hoje, para que as gerações depois dele vejam que Deus é fiel e que cumpre a sua aliança. Noé cumpriu o seu tempo, depois de Noé veio Abraão. E Abraão, a história de Abraão foi interessante, porque Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vem andar pela fé, Abraão. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão creu e seguiu a orientação do Senhor. E se lançou nessa fé e se lançou na presença de Deus e passou por dificuldades, viu? Abraão saiu para andar pela fé e nem tudo foi flores. Abraão passou por dificuldade, por circunstâncias de fome da sua época, de crises, mas ele permaneceu fiel, apesar das suas falhas, ele permaneceu fiel. O coração de Abraão era voltado para o Senhor. Abraão tinha Deus como o único Senhor da sua vida. Deus prova Abraão e Abraão é aprovado. E a Bíblia diz que Abraão se colocou no lugar de amigo de Deus, ele foi amigo do Senhor, andou com o Senhor, mesmo num período de crises, mesmo onde as circunstâncias eram difíceis. E Deus fez promessas a Abraão. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, Deus prometeu que ele seria pai de nações, e tudo o que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu na íntegra. Promessas que ele fez a Abraão, até depois que ele faleceu, que ele morreu, as promessas continuaram se cumprindo. Porque Deus é fiel. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão no tempo de Deus. Porque não é quando eu quero, como eu quero, é como ele quer, porque foi ele quem falou, ele determina e ele faz. E Deus dá a Abraão Isaque. E Isaque, na sequência, tem um filho chamado Jacó, a quem Deus muda o nome para Israel, depois do encontro que Jacó teve com Deus. Israel tem 12 filhos. Esses 12 filhos crescem, têm outros filhos, e essa família, depois de um período de seca na terra de Canaã, essa família vai para o Egito, desce para o Egito, né? E lá passam aproximadamente 400 anos. E nesse tempo se levanta um faraó que escraviza o povo. E aí vem outra crise, outra dificuldade. E o povo fez o quê? Clamou, orou, buscou e clamou ao Deus de seus pais, ao Deus da aliança, lembra? Ao Deus da aliança com Abraão, com Isaque e com Israel. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo, porque Deus tinha uma aliança com Israel. E Deus levanta Moisés. E Moisés foi usado por Deus para passar esse período de libertação do povo.
E Deus ali, por intermédio de Moisés, ele executa suas maravilhas no Egito, lança suas pragas, o poder de Deus é conhecido pelos egípcios, Deus abre o mar, o povo passa a pé enxuto, chega do outro lado, os inimigos que estavam vindo atrás, Deus fecha o mar, e eles são consumidos, e Deus tira a escravidão, tira os grilhões das mãos do seu povo. E aí começa a caminhada para a terra prometida, para a terra que Deus tinha prometido. A terra de Canaã. E nesse deserto, Deus começa a tratar o coração do povo. Deserto necessário. Na verdade, necessário porque o povo não se inclinou a ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto mais nós resistimos à voz do Espírito Santo, mais nós nos distanciamos do plano original de Deus. Deus usou Moisés como profeta para liderar o povo, para anunciar a voz do Senhor, e Deus queria ter encontros com o seu povo. Mas o povo rejeitou ao Deus que os libertou e preferiu idolatrar a bezerros, preferiu ser rebelde no seu coração. As instruções que vinham de Deus para eles, eles rejeitavam, queriam viver conforme o seu próprio coração. Como muitos dizem hoje, siga o seu coração. Faça o que você quiser. Você é o dono do seu corpo, você é o dono do seu coração. E o povo caminhou dessa forma, deixando-se levar pelas suas próprias paixões, pelo seu próprio desejo. E essa geração que fez isso, todos eles, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. Não experimentaram o novo de Deus. Não experimentaram a novidade do céu. E Deus levanta uma outra geração, os filhos dessas pessoas que morreram no deserto, e essas pessoas, sim, com um coração diferente, com um posicionamento diferente, entram na terra de Canaã. E na terra de Canaã, eles são fiéis ao Senhor, louvam e adoram ao Senhor. E toda aquela geração, conduzida por Josué, Moisés já faleceu, agora eles estão com Josué. E Josué entra na terra prometida, né, conquista, faz várias conquistas, Jericó e outras cidades, e outros territórios. E Deus abençoa e dá um tempo de paz e de prosperidade, como Ele sempre desejou dar ao seu povo. E Josué morre. Os anciãos da sua geração morrem também. E se levanta uma outra geração que não conhece a Deus e que não procura se inclinar à aliança que Deus tem com o seu povo. E aí vem a tribulação, a crise, as dificuldades em função dessa imprudência do povo. E aí Deus levanta juízes. Juízes foram pessoas com dons especiais, como por exemplo Sansão, que tinha uma habilidade especial dada por Deus para defender, para guerrear pelo seu povo. O período de juízes encerra em Samuel, que foi o último juiz. Depois, nesse período de Samuel, o povo clama por um rei. E Deus estabelece o primeiro rei, Saul. Fique comigo, não se disperse. Você vai entender o que é um Deus de aliança e como nós devemos nos comportar nessa aliança, certo? E Saul, sendo rei, esquece da aliança e não tem o temor de Deus no seu coração. Saul resolve ser guiado pelas suas emoções. Saul resolve conduzir o povo de Deus pelo que ele acha que é correto, pelo que ele acha que é legal. As pressões modificam as decisões e os direcionamentos que Saul vai tomar na vida, em relação a ele e em relação ao povo. E não é isso que Deus deseja conosco. Deus deseja um coração entregue, rendido ao Senhor, mesmo no meio das pressões, mesmo no meio das crises. E porque Saul resistiu ao Espírito Santo, e porque Saul não ouviu a voz de Deus no meio da crise, Deus o rejeitou. E Deus disse: eu vou estabelecer um homem que é segundo o meu coração. E Deus busca lá no meio das ovelhas um menino chamado Davi. Estabelece esse menino como rei. Ele não reina naquele momento, passa-se um tempo até que ele reine. Ele passa por várias provações e dificuldades, porque a promessa de Deus se cumpre no tempo. Eu preciso ter a minha fidelidade em todo momento. E Davi disse no Salmo 25:14, escute isso:
O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Davi está dizendo aqui no Salmo 25, ei, aquele que teme ao Senhor, Deus vai lhe mostrar a sua aliança, Deus vai lhe revelar. Deus não vai fazer uma nova aliança, não. Ele não vai pegar e fazer uma nova aliança, não. Ele vai mostrar, ele vai revelar a sua aliança. Ele vai fazer com que a pessoa entenda, meu Deus, isso é para mim. Eu tenho direito a isso. Eu posso viver essa realidade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a conflitos. Eu posso saber, eu posso viver a integridade, a profundidade da aliança que Deus tem comigo. Davi entendeu isso. E Davi viveu isso, apesar das suas fraquezas. O coração de Davi não era perfeito, ele era imperfeito, mas um coração imperfeito que se inclinava ao coração perfeito, que é o coração de Deus. E Davi cumpre o seu chamado na sua geração e parte, e dorme. E depois de Davi vem Salomão e os reis em sequência, né? A sua descendência, a sequência dos reis. Alguns poucos reis foram fiéis e se lembraram da aliança com Deus, enfatizaram essa aliança. Mas a grande maioria deles não. Levou o povo a se afundar no pecado. E o povo era inclinado ao mal. E Deus, que é um Deus de misericórdia, chega a um ponto em que ele estabelece o juízo. Deus não compactua com flexibilização de conduta em princípios cristãos, no coração e nos atos. Deus espera que eu e você, nós, tenhamos uma postura de santidade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à crise. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja nada, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe? É se lançar no Senhor. É se lançar no Senhor. Mesmo nesse período em que os reis, depois de Davi, né, se distanciaram, Deus levantou profetas. O que o povo fez com os profetas? Mataram, aprisionaram, apedrejaram. O povo, os reis, a geração se esqueceu do Senhor. E aí veio o anúncio do cativeiro, do exílio. Em Hebreus 12, versos 5 e 6 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção de Deus, a disciplina de Deus, ela é necessária. Deus sabe onde eu e você, onde nós precisamos melhorar. Deus sabe onde eu e você, nós precisamos nos aliançar com o Senhor, precisamos nos posicionar com o Senhor. E bem-vinda é a disciplina do Senhor, porque é melhor melhorar com Ele do que ser abençoado sem Ele. Deus cria situações para arrancar coisas que não são dele, mas estão dentro de nós. Às vezes tem situações, tem costumes, tem comportamentos que Deus já falou tantas vezes. Fábio, eu não quero que você permaneça com isso. Fábio, mude isso. Fábio, e a gente apresenta um monte de desculpas, né? Fala, Senhor, mais isso, mais aquilo, mas eu deixo para amanhã, eu deixo para depois. O Espírito Santo dizendo, Fábio, acorde. Você tem que fazer a diferença nessa geração. Fábio, acorde, eu tenho um chamado na sua vida. Jeremias 18:6 diz assim, 18:6b: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bendita coisa é quando Deus nos pega
e nos molda. É difícil? Às vezes é difícil. Às vezes dói, mas é uma dor necessária. É uma dor necessária. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ser moldados, aleluia, no formato de utilização do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa fazer em nós o que Ele quer. O que Ele quer. É um lugar de reconhecimento da aliança com Deus. E o povo vai ser exilado. O povo passa para o exílio. O declínio moral, o declínio do comportamento, o declínio dos padrões éticos, tudo isso levou ao juízo de Deus. E lá vai o povo escravizado, com grilhões nas mãos, nos pés, muitos sem roupa, humilhados, sua cidade destruída. Lá em Neemias descreve exatamente o cenário da cidade como estava. O templo queimado, as casas destruídas. Caos. Caos. Mas, Fábio, e aí? E aí? E aí que no meio desse povo exilado, tinham pessoas que tinham grilhões nas mãos, mas não tinham no coração. Eles, pelo temor ao Senhor, eles preservaram a aliança no seu coração. E eu quero falar sobre algumas pessoas que preservaram essa aliança. Um deles é Daniel, um adolescente. Resolve no seu coração, na ausência dos pais, na ausência dos seus tutores, pessoas que lhe davam orientações, instruções, na ausência de todos. O que eu e você fazemos quando ninguém vê? Como eu e você, meu Deus, nos comportamos na ausência das pessoas, na ausência de um líder de ZS Group, na ausência dos nossos pastores? Qual é a postura que nós temos? Nesse momento, acredite, o nosso coração é provado. Nesse momento, o Senhor quer saber exatamente o que está dentro do nosso coração. No coração desse adolescente Daniel, Deus percebeu a preservação da aliança. É como se Daniel dissesse, ele não disse no texto, mas é como se ele dissesse: eu estou aqui com grilhões, estou sendo levado para uma terra que eu não conheço, a Babilônia, terra idólatra, prostituída, mas não há grilhões no meu coração, e quando eu chegar lá, eu não vou me contaminar. Podem me matar, mas eu não vou me contaminar. Ei, nesse momento não apareceu um anjo para Daniel, não. Não apareceram bênçãos infindáveis para ele, não. Ele só tinha convicções no seu coração. Ele só tinha isso para se agarrar. Ou se acomodar ao novo mundo, à nova realidade, à nova crise. Ei, Daniel tomou um posicionamento. Eu estou falando de um adolescente. Eu estou falando de um garoto que não tem um pai para dizer pai. E aí não tinha. Era ele só. E Deus com ele. Ah, Jesus. Ele foi usado tremendamente por Deus em sua geração. Chegou um momento na vida de Daniel, quando ele era mais velho, porque ele resolveu criar algumas disciplinas espirituais na vida dele. E tem gente que acha difícil fazer isso, né? Mas Daniel fazia. E ele era disciplinado em fazer. Ele tinha um negócio de orar 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes, e Deus era com ele. E ele chamava a presença de Deus, ele se envolvia com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E não se contaminava. E os inimigos dele não acharam falha nele. E aí criaram uma situação para tentar destruir esse menino. Porque esse menino que orava dava muito trabalho. E aí criaram uma lei, um decreto, uma lei, né? Ajudaram lá a formalizar um decreto que dizia assim: não pode orar. Não pode orar. E quem orar, aí o rei já preparou uma cova aí, ó, cheia de leão. E o leão tudo com fome, ó, as costelas do leão, tudo com fome. E quem orar, se não for esse governante aqui, vai para a cova do leão.
todo mundo ouviu a notícia na cidade. Aí Daniel fez o quê? Meu Deus, não. Daniel foi para o seu quarto lá, fechou a porta e foi orar. Ele não negociou. Ele não flexibilizou a sua disciplina espiritual por causa da crise, por causa da lei, por causa do poder do homem. Ele tinha uma aliança. Ele tinha uma aliança com o Deus da aliança. Ele preservou no coração dele a integridade de uma aliança com Deus. No meio dos leões, Deus estava com ele. No meio dos leões, Deus estava com ele. E não permitiu que Daniel sofresse dano. Não permitiu, porque Deus é fiel. O segredo do Senhor é para os que o temem. A essas pessoas, Deus vai revelar a aliança que já existe. Aleluia, aleluia, aleluia. E uma segunda pessoa que eu queria mostrar para vocês é Mardoqueu. Daniel cumpre o seu ministério na sua geração, é fiel e descansa. Fez a sua parte. E vem Mardoqueu. Um outro exilado. Um outro cativo, preso. Também sem um mundo perfeito, sem um templo de Jerusalém bonito, sem parentes, sem tudo aquilo. E Mardoqueu vai, e ele vai junto com a sua sobrinha Esther. Junto com a sua sobrinha Esther. E o que Mardoqueu tinha? Ele não tinha nada, a não ser as convicções no seu coração. E ele pegou essas convicções que ele tinha e criou essa menina Esther na presença de Deus. Ensinou essa menina os princípios bíblicos, ensinou a ela tudo aquilo que era concernente a uma vida na presença de Deus. E essa menina cresce nesse ambiente. Ele colocou nela os princípios de uma aliança real com o Senhor. Essa menina cresce, Mardoqueu procura uma atividade para trabalhar, para sustentar o seu lar. E Deus cria uma situação e coloca essa menina no trono. Ela se torna rainha, por propósito de Deus. Ela não foi rainha porque ela era linda, ela era muito bonita, a Bíblia fala. Mas ela foi rainha pelo propósito de Deus. Deus deu a ela beleza para um objetivo certo. Deus deu a ela esse dom, essa qualidade, para que ela honrasse o Senhor em uma posição que Deus a colocaria. E aí vem a crise. De novo, um rei determina um decreto. Para quê? Agora para matar todo o povo de Deus. E aí começa aquela aflição, né? Todo mundo lá nas províncias correndo, desesperado, o que vai ser? E agora? Como é que a gente vai fazer? Meu Deus, chegou o fim e tal. E Mardoqueu, que era o primo de Esther, começa a orar e vai para a porta do palácio intercedendo. E ele já vivia em oração e desce mais ainda em oração e continua em oração. E pede para falar com a rainha Esther e manda lá uma pessoa que vai falar com ela, que vai ser a ponte entre ele e ela. E aí na conversa ele percebe que Esther está com medo. Está com medo de encarar essa crise. Está com medo de segurar os valores. Está com medo de permanecer na aliança em meio a tantas pressões. E ele, como um sábio, como um homem de Deus, exorta Esther e diz: olha, você não pode se eximir de tomar uma atitude nesse momento. Quem sabe se não foi para esse tempo e para essa crise que Deus te constituiu rainha? Não foi pela sua beleza não, em outras palavras, né? Não foi pela sua beleza não, minha filha. É porque Deus tem um propósito na sua vida nesse tempo, nessa crise, nessa pressão. E se você não se posicionar de outro lugar, vai vir salvação para o povo de Deus, porque Deus tem propósito e a aliança dele permanece. Mas você e a sua família vão perecer.
A exortação dele aqueceu o coração dela. A exortação dele motivou o coração de Esther. A palavra dele provocou convicções no coração dela. Por isso que é importante, no meio dessa crise, no meio das dificuldades, tenha sempre uma palavra de vida na sua boca. Quando as pessoas estiverem com dificuldade, ou seja no trabalho, ou seja na universidade, qualquer tipo de relacionamento online, esteja com a palavra de Deus no seu coração. E semeie, sabe? Exorte, console, traga um consolo de Deus para as vidas, traga uma exortação de Deus para as pessoas que precisam. A palavra de Mardoqueu mudou o coração de Esther. A menina falou, chega. Em outras palavras, chega. Eu não tenho medo de perder a minha própria vida. Eu vou seguir essa orientação. Esther não temeu perder a própria vida e ela foi interceder pelo povo ao Senhor. E ela fez um jejum de 3 dias. Convocou todo o povo, eles fizeram um jejum de 3 dias. Deus ouviu o clamor do seu povo, destruiu os seus inimigos, fortaleceu o seu povo e encheu o coração de todos de paz e gozo. 2 Timóteo 2,13 diz assim: mas se formos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isaías 49, versículos 15 e 16 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Mesmo na crise, mesmo nas circunstâncias adversas, Deus está com você. Deus está conosco. Ele não saiu. Ele não flexibiliza a aliança. E a aliança que eu e você temos com Cristo é ainda maior. É ainda maior. É uma aliança eterna. Uma aliança eterna em Cristo Jesus. Hebreus 8:10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Em Cristo Jesus, nós temos uma aliança eterna por meio do seu sangue. Então, aquele que aceitou a Jesus, que confessou e que procura viver uma vida de santidade na presença de Deus, ele preserva uma aliança com o Senhor. Aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, se você que está aí em casa, ainda não teve um momento de arrependimento na presença de Deus, se arrependa. Entregue o seu coração ao Senhor. Olhe, não há outro caminho, não há outra verdade, não há nenhum outro caminho que nos leve ao céu. É somente Jesus. É somente Jesus. É somente Jesus. Que nós possamos preservar essa aliança no nosso coração. Assim como homens e mulheres que no meio de crises da sua geração foram fiéis, que nós possamos ser fiéis em nossa geração. Cada geração tem o seu contexto de crise, esse é o nosso. E é o nosso tempo de romper com os grilhões que colocam nas nossas mãos, mas não podem colocar no nosso coração. Os homens editam leis, fazem processos, mas no nosso coração eles não podem mexer. Que as nossas convicções estejam plenas diante do Senhor. Que nós possamos dizer como Davi dizia em sua geração: sonda-me, Senhor. Conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Apesar das minhas falhas, eu quero permanecer firme, Senhor. Me sustenta, me guarda, me fortalece. Eu espero com paciência no Senhor. Eu guardo a sua aliança com carinho. O temor do Senhor é o que me dá sabedoria. Eu estou aqui, Senhor, como Daniel. Eu não vou sair desse lugar. Pode ditar leis, podem se levantar homens, mas eu permanecerei nesse lugar, no lugar da presença, no lugar da aliança.
E eu quero conhecer, sim, todas as circunstâncias da tua aliança. Me revela assim, Senhor. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que palavra poderosa do nosso líder Fábio, nosso presbítero, tem nos ajudado aí. Meu Deus, irmãos, eu creio que Deus falou poderosamente ao seu coração, como falou ao meu também, né? Precisamos entender o nosso propósito, aquilo que Deus tem nos entregue, aquilo que Deus tem colocado em nossa mão, assim como Esther. Fique firme no TQD, estamos aí lendo o livro de Esther, está sendo poderosa a leitura e com certeza temos grandes ensinamentos, grandes aprendizados da parte de Deus para aplicar na nossa vida. Amém? Muito obrigado por estar conectado com a gente. Vamos orar, encerrar o nosso culto. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, por esse dia. Nós te louvamos, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando nesse exato momento, Senhor. Também eu quero te apresentar todas as pessoas, Pai, que estão agora no leito do hospital, precisando, Senhor, ter a sua saúde restaurada, Pai. Chega ali na vida dessas pessoas, dos familiares, Senhor, trazendo a restauração completa, Pai, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. É isso que eu te peço, nos dá uma semana abençoada, Senhor. Uma semana cheia de experiências contigo, Pai, e que possamos cada vez mais estar crescendo na Tua palavra, Senhor, no conhecimento a respeito de quem Tu és, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Curve aí sua cabeça na sua casa e vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos aqueles que aguardam a sua vinda. Você pode dizer amém aí? Amém. Como o nosso pastor diz, né? Bota aí no chat. Amém, 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 amém. Escreve aí, gente. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir mais um louvor e ótima semana a todos. O teu amor fez acelerar o meu coração. A tua voz
da Zona Sul, levante as suas mãos. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Vamos, exalte o nome dele.